tua família. Como tem andado o seu cuidado com a sua família? A palavra do Senhor em Provérbios 22, versículo 6, pode passar, já está aí. Não, pode voltar lá no slide mesmo. Está lá no slide. Aqui para depois. Vou passar para frente. Amém? É isso, né? Essa foi a imagem que a Josi, né, pediu para colocar naquela casinha, né? Chama-se casa inabalável, né? A mensagem dela foi sobre as bases de uma casa inabalável. Ela leu Mateus 7, do versículo 24 até o versículo 29, que fala justamente das bases aonde se constrói uma casa sólida. E esse texto, ele reflete muito bem o ensinamento que Jesus Cristo aplicou a essa palavra. Quem não sabe, né? Jesus Cristo estava no Sermão do Monte e proferiu, né? Aquele que construir a sua casa sobre a rocha, né? Essa vai permanecer firme, porque vem os ventos, vem as tempestades, vem as lutas, vem tudo quanto há, dão de ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não cai. E eu estudando, eu fui dar uma olhada no como o povo hebreu, como o povo judeus, o povo judeu, ele ensina aos seus filhos. E me deparei com essa frase de Salomão, nesse provérbio 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu corri para o original para tentar entender o que Salomão queria dizer com isso. E eu me deparei com uma palavrinha chamada Shanok. Shanok em hebraico quer dizer treinamento, treinar. Não é um verbo passivo, como muitas vezes nós temos a ciência, né, ou a presciência disso. Não é um verbo passivo, é um verbo ativo. Treine a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. E aqui tem uma outra palavra chamada Yassur, que quer dizer partir. Quando a Bíblia fala, quando ele se refere a não se desviará dele, não se apartará dele, não se desviará, não chegará, poderá até chegar à borda do caminho, mas não vai sair do caminho. Shanok quer dizer dedicar-se, preparar. Em outras palavras, né, Salomão está dizendo: treine essa criança, treine esse menino, treine essa menina por o caminho onde ele tem que andar. Ou seja, vou pegar o meu filho e caminhar com ele. Eu não vou simplesmente falar, vai por aqui, ou vai por ali, não faz isso, não faz aquilo, mas eu vou pegar na mão dele e vou orientar, vou treinar a criança no caminho que deve andar. É igual quando a gente faz muito um percurso, né, e já sabe aquele percurso de cor e salteado, é nesse mesmo sentido. Treinar a criança, levar a criança no caminho que deve andar. E aí eu fico me perguntando, como é que foi então a criação, né, a instrução de Salomão para ele falar sobre isso? E ao pesquisar um pouco sobre a cultura hebraica, né, eu descobri que desde o nascimento eles praticam algo incrível. As mães judias, elas colocam canções que exaltam o nome do Senhor, exaltam a grandeza do Senhor, exaltam o relacionamento do povo judeu com o Senhor. E aquilo fica até a criança completar 3 anos, que é onde ela vai aprender as primeiras palavras. E as primeiras palavras delas são justamente relacionadas à Torá. A guardar a Torá. Para quem não sabe, a Torá é a composição dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que a gente chama de Pentateuco. O Pentateuco, a Torá se compõe dos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os livros proféticos e os livros, né, poéticos. Essa é a Torá que eles guardam. E eles aprendem desde o começo que a Torá é a palavra que Deus nos deu, por isso devemos amá-la. Isso chama-se mitzvah.
Mitzvah em grego é uma boa ação, ou seja, a ação de guardar a Torá, né? Essa boa ação de guardar a Torá, ela é muito difundida desde os primeiros dias da criança. Então há um cuidado todo especial com o povo, com a criança dentro do povo judeu, dentro da cultura judaica, para que ela aprenda desde cedo o valor da Bíblia. Tem uma outra mitzvah, pode passar, chama Shinuk. Shinuk é moldar, segundo, né, o dicionário hebraico, é moldar o caráter da criança e guiá-la passo a passo, né, pelos caminhos que ajudarão a torná-la uma pessoa íntegra e um bom judeu em sua totalidade. A primeira coisa que a criança aprende depois de falar as primeiras palavras, quando ela vai começar a ler, é o Shinuk. Então eles colocam, né, os seus filhos com um rabino, né, tá até essa imagenzinha bonitinha aí de um senhorzinho ensinando as crianças ao redor de uma mesa. E como responsabilidade nossa de pais cristãos, deveríamos fazer o mesmo, ter o mesmo cuidado, pois, passa de novo, se nossos filhos são o que esse versículo diz, o que nós estamos fazendo com eles? Para quem ainda não tem filhos, preste bem atenção, os filhos são presente do Senhor. Em outras traduções, filhos são herança do Senhor, né? O fruto do ventre, o galardão que Deus dá, não seja ali uma recompensa que o Senhor dá. Se os nossos filhos não estão sendo, né, conduzidos por nós, essa responsabilidade, esse cuidado que nós temos que ter para com eles, meu irmão, minha irmã, eu te garanto que o mundo vai ensiná-los, e vai ensiná-los muito bem, porque a nossa responsabilidade, ela é grande. A nossa responsabilidade de cuidar do presente de Deus é grande. Então quando a gente olha para isso, nós não podemos ficar parados olhando simplesmente que eles assistam televisão o dia inteiro. E antes de falar isso para vocês, eu tive que tomar muita chibatada no lombo esses dias, porque para falar para vocês eu tive que primeiro falar para mim. Vocês acham, às vezes é clichê do pregador falar que primeiro a mensagem... Não. Enquanto eu, né, organizava, né, essa mensagem, enquanto eu organizava esse material, eu tomei muita chibatada no lombo, porque eu fui ver os erros que eu cometi durante a criação e os que eu estou cometendo na criação dos meus filhos. A primeira coisa que eu aprendo é que se eu não cuidar, se eu não vigiar, se eu não pegar pela mão dele e treiná-lo, simplesmente falar, ele não aprende. E aí vem o primeiro cuidado. Pode passar. Travou? Pode ir de novo, bate de novo. O cuidado de direcionar, mas também dar o exemplo, mesmo que sejamos imperfeitos. O cuidado de você direcionar, mas ser exemplo também naquilo que você está direcionando. Quantas vezes eu cheguei para o Samuel e só falei, só instruí, como a gente acabou de falar. Quantas vezes eu não ensinei, não preparei para dificuldades que posteriormente viriam. Simplesmente, né, queria que ele olhasse para o meu exemplo. Não que seja mal isso, tá, gente? A pessoa, a criança, né, alguém olhar para o seu exemplo e querer segui-lo. Mas há uma responsabilidade muito grande para nós pais de justamente treinar os nossos filhos. E aí eles aprendem a importância que é o preparo para a vida. Muitos jovens, muitos adolescentes estão se deparando com situações difíceis e não sabendo lidar, porque nós pais temos falhado em prepará-los para a vida. Há um superprotecionismo muito grande
em relação a algumas coisas, alguns comportamentos, muitos deles desvios de comportamento hoje na nossa sociedade, né, falando de modo geral, não só falando da vida de igreja, mas nós temos, né, todo o aparato para quebrar isso. Quantas e quantas vezes nossos pais foram na escola para resolver problemas nossos? Eu falo da minha geração. Minha mãe, apesar de todo o amor, de todo o carinho, era raro você vê ela na escola. Havia um respeito tão grande pelo professor, pela figura do professor, pela figura daquele que ensina, que se eu chegasse em casa com uma advertência por algo que eu fiz contra o professor, com certeza eu ia ficar de castigo. E a coisa que eu mais gostava na época era tocar violão. Já ia ficar sem um violão. A coisa que eu mais gostava na época era ir para o poço. Ia lá para o poço do bambu, ficar pulando aquelas pedras lá de d'água, tomava uns tapas na barriga de vez em quando, que caía de lado. Mas ai de mim, se chegasse, eu não posso falar assim muito a respeito dessa questão do meu pai, porque meu pai nessa época me ensinou um outro exemplo, me preparou para a vida nesse sentido também, de que se eu sou o chefe da minha casa, eu sou responsável por prover ela, eu tenho que dar meus pulos. E ele foi. Para a gente não ter que voltar para o Rio de Janeiro e enfrentar aquela violência toda que naquela época já era grande, ele deixou minha mãe aqui com os 3 filhos e foi para o Rio de Janeiro, e de lá ele mandava o sustento. E dobrava, né? Para quem não sabe dobrar, né, é você trabalhar mais 8 horas consecutivas, né, para você ter o seu retorno daquelas horas extras e você poder, né, usufruir do seu direito. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Pode soltar o primeiro versículo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pode passar que ele vai subir. Amém? Aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 diz assim, o que ouviste de mim, de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular os outros. Olha que maravilha. Olha a sabedoria de Paulo, falando para Timóteo. E logo em seguida ele fala para Tito. Pode soltar? E apegue-se firmemente à palavra fiel, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes, olha que maravilha, a fim de que seja capaz de encorajar os crentes, tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Em outras palavras, Paulo estava falando para Timóteo e Tito: preparem-se, vocês ouviram de mim, vocês viram o que eu fiz, eu estive com vocês, eu caminhei com vocês, porque Paulo, para escrever para essas pessoas, ele teve um tempo com esses dois, e mostrou exatamente aquilo que era para ser feito, aquilo que era ser um bom cristão. Em outras palavras, Tito e Timóteo provavelmente eram gregos, ou de origem grega, eu não pesquisei a respeito disso, mas eles foram instruídos segundo a cultura que Paulo aprendeu desde a sua infância, porque Paulo era hebreu de nascimento. E nós, os cristãos, aqueles que descendemos, né, de Cristo, descendemos, né, eu falo espiritualmente de Paulo, o que nós estamos passando e ensinando para o nosso filho? Qual o cuidado que nós estamos tendo com o preparo dos nossos filhos? Segundo cuidado que nós temos que ter, o cuidado de corrigir, pode passar, tá? O cuidado de corrigir, mas também apresentar o amor e o temor a Deus. O cuidado de corrigir, mas também o cuidado de apresentar o amor e o temor a Deus. Mamãe não gostava que papai encostava na gente, não. Papai era mais bruto. Mas toda vez que ela precisava corrigir, ela nunca negou a vara. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, né, eu falo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo em que a gente tomava a correção da correia, da vara, do chinelo, ela explicava para a gente justamente o porquê da gente não poder fazer aquilo.
Era ela benevolente em alguns, né? Como eu falei, como coloquei ali, isso ensina a criança a ser benevolente e a dialogar. E algo me chamou muita atenção nesse jeito dela tratar a gente, porque eu não via isso com alguns colegas. Não via isso em algumas famílias já da época, aquele diálogo. E eu confesso que às vezes eu ficava até um pouco envergonhado, porque às vezes ela queria conversar justamente com a gente logo depois da correção, quando a gente já estava com alguém dentro de casa, ou com algum amigo dentro de casa. Mas me fez muito bem. Me fez muito bem, porque eu posso hoje ensinar os meus filhos a serem benevolentes com os outros e a, antes de tudo, dialogar, para que não falte o temor e o amor do Senhor dentro da nossa casa. Quantos pais e quantas mães hoje simplesmente ignoram os filhos, ignoram os sentimentos deles, não trazem à tona o amor e nem o temor ao Senhor. E agora eu estou falando da igreja, ao ponto de muitas vezes nós escutarmos aquela breve ilustração, né, de que o menino queria morar na igreja, porque na igreja os pais deles eram diferentes, porque na igreja o pai e a mãe se davam bem, porque na igreja o pai não brigava, porque na igreja a mãe não batia excessivamente. O temor ao Senhor, o próprio Salomão diz, é o princípio de toda a sabedoria. E se nós não ensinamos os nossos filhos a temerem a Deus, o que será dessa geração? O que será da próxima geração? Pego às vezes algumas atitudes da Ana Júlia dentro de casa, epa, vai com calma. Não é assim, papai do céu não gosta. Ao ponto de algumas coisas ela já perguntar para mim, papai, se eu fizer isso, papai do céu gosta? Papai, se eu fizer isso, papai do céu vai chorar? Papai, se eu fizer isso, eu vou estar deixando de amar o papai do céu? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, ele não se desviará dele. Ensina seu filho, a sua filha, não é tarde, a temer a Deus. Temor é respeito, não é simplesmente ter medo. É um medo, mas que um medo que respeita. Terceiro, antes, vamos olhar o que a Bíblia diz a respeito disso, antes de passar para o terceiro ponto. Efésios 6,4 diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação de quem? Vamos repetir que eu acho que ficou fraco, o pessoal ainda está dormindo. Mas criai-os na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. Falou que é na minha? Pode pegar. Falou que é na minha disciplina e na minha admoestação? Falou que é na sua? Citou algum outro nome? Não. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que Davi fez certa vez? Quando Deus deu a ele algumas opções de entregá-lo na mão dos inimigos dele, ou de ficar, na mão de Deus, Davi escolheu a mão de Deus. Ficar, sobre ali a disciplina do Senhor. Por quê? Ele diz, porque Deus é misericordioso. Se nós admoestarmos, se a nossa disciplina com os nossos filhos forem debaixo da sustentação do Senhor, daquilo que é o padrão de Deus, eu te garanto, e depois no finalzinho eu vou te dizer o porquê. Eu te garanto que a sua casa vai ser transformada a partir desse momento. Próximo texto, 2 Timóteo 3,16. Hoje nós estamos muito paulinos, 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Que escritura é essa que ensina a repreender?
Toda vez que você ouve repreensão, você já pensa logo no termo pejorativo. Mas a palavra de Deus é útil para repreender, porque ela contém um amor do Senhor para a sua vida. Se não fosse Deus, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, se não fosse a palavra do Senhor na nossa vida, se não fosse aquele amor para a correção e para a educação na justiça, um dos atributos de Deus aqui, a justiça. Deus é justo. Que maravilha, gente. Olhar para esse Deus, olhar para tudo que Ele nos deixou e mostrar que a palavra dEle, a Bíblia Sagrada, é útil para ensinar e para educar na justiça de Deus. Eu não sei se você tem a dimensão do que é a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Mas para que você entenda, Deus é justo, Deus é bom e Deus é amor. Se Deus é justo, se Ele é bom, Ele é amor, o que eu posso esperar de um Deus desse? O que eu posso esperar de um Deus desse na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida daqueles que me cercam, na vida da minha casa? Tem como errar a base da casa servindo a um Deus desse? Tem como errar na criação dos filhos, servindo e seguindo o que essa palavra diz? Não tem. Terceiro e último ponto: o cuidado de priorizar um tempo com Deus em família. E aqui foi o que mais bateu no meu lombo, porque eu tenho tempo para muitas coisas, e o que resta eu dou para Deus com a minha família. Minha esposa está aqui, ela não deixa mentir. Eu tenho tempo para ver as minhas coisas no computador, tenho tempo para fazer o podcast. Essa semana nem deu, né, por causa da questão do serviço. Eu tenho tempo para vir para a igreja, eu tenho tempo para arrumar os instrumentos, eu tenho tempo para mexer no som, eu tenho tempo para mexer na transmissão, tenho tempo para colocar aquela câmera para funcionar. Eu tenho tempo para levar as crianças para a salinha. Mas quando eu fui olhar para a comunhão em família, eu tenho tempo até para mim com Deus, sozinho com Deus. Mas quando eu fui olhar para aquilo que eu estava, perdendo a minha volta com isso, com essa palavra que veio a mim, eu descobri que o mínimo do mínimo eu dou a Deus. Sabe quando? Na hora de dormir. A hora que eu estou deitado, Josi deitado, Ana Júlia no nosso meio. Vamos fazer oração? Vamos. E ali a gente ora. Falta-nos tempo em comunhão com a sua família, com a nossa família. Hoje, quantas vezes você leu a sua Bíblia? É uma pergunta retórica. Mas quantas vezes, há quanto tempo você não lê a Bíblia em família? À volta da sua mesa. Lembra aquela imagenzinha que eu coloquei? De um senhorzinho ensinando as crianças? Quanto tempo a gente não faz isso com a nossa família? É maravilhoso. Eu tenho um violão em casa, mas cadê o meu violão no momento de comunhão com a minha família? Pode passar o versículo. Colossenses 3,16. Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Amados, quanto tempo desperdiçado, quanto esforço desperdiçado, tentando muitas vezes fazer o outro entender, quando simplesmente esse momento de comunhão bastaria para resolver tantos problemas. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar a honra aos outros mais do que a vocês. Aqui no lugar de honra,
eu colocaria: prefiram doar mais o seu tempo aos outros, dedicar mais o seu tempo aos outros do que a você. Prefira estar à mesa com sua família. Se você tiver a oportunidade de almoçar com sua família. Josi e eu ficamos um tempo na casa de um pastor, e todo dia, na hora do almoço, era um capítulo da Bíblia. Imagina quando chegou no Salmo 119. Meu Deus, aquele salmo não acabava nunca, a barriga roncava, que fome. Mas pergunta, se não fez, né, a diferença na vida dos filhos, das filhas dele. Podem alguns ter até andado na beirada do caminho, né? Porque acontece, às vezes o menino está andando na beirada do caminho. Mas pergunta, se aquela palavra, aquele salmo naquele dia não valeu a pena. Amados, amadas, nós temos, como diz o ditado popular, a faca e o queijo na mão, para fazer dos nossos filhos, da próxima geração, dessas crianças que estão aqui, das crianças que vão nascer, essa Mara nem está aí, né? As crianças que vão nascer, né, tementes ao Senhor, simplesmente aplicando esses 3 fatos, esses 3 cuidados: o cuidado com o preparo, o cuidado em ser benevolente e dialogar, e o cuidado com a comunhão dentro de casa. E aí você me pergunta, como é que eu posso ter tanta certeza que isso vai dar certo? Porque eu já vi dar certo. Pode passar. Fé começa em casa. Vocês, não sei se vocês vão conseguir definir direitinho aí, a imagem talvez um pouco distante. O da direita sou eu, o da esquerda é meu irmão. Priscila, se você estiver assistindo, eu não consegui achar uma foto com nós 3. Eu sei que a gente tem. Aqui eu tinha 2 anos. Meu irmão ainda ia fazer pouco mais, 8 meses, se eu não me engano. Sabe por que minha mãe tirou essa foto? Foi até minha mãe, nem foi meu pai que tirou essa foto. Porque foi nesse dia que eu falei assim: mãe, eu vou ser um pastor. Com tudo aquilo que eu via dentro de casa, como uma criança com 2 anos de idade pode virar para a mãe e falar. Eu tinha, né, o meu tio Jones era pastor, o meu tio Altair é pastor, irmão do meu pai. Mas aos 12 anos de idade você não tem dimensão. E você conduzir uma criança pelos caminhos do Senhor para que ela não se desvie dele. E olha que eu tentei desviar do caminho, andei rebelde. Mas sabe aquela vozinha que sempre fica? Não é para você. Lembra quando eu falei do meu pai? Eu não te criei para você fazer o que você estava fazendo no meio da rua, quando eu estava aqui com os meninos, né? Na época de adolescente. Toda vez que eu tentava me desviar do caminho, aquela vozinha vinha. E sabe quais foram os maiores exemplos que eu tive? Quem é da época aqui, né, vai poder dizer. Era às vezes a gente, 10 horas da noite, voltando da 2ª igreja presbiteriana, por esse caminho por dentro. Não tinha nada. Não tinha calçamento, não tinha casa, não tinha poste, não tinha luz. E a gente voltava cantando da igreja. Meu pai, era dia de semana, a gente estava lá na igreja. Minha mãe, era dia de semana, estava lá ensaiando na igreja. Como eu falei, às vezes a gente já pode até desviar, mas a gente sempre volta ao caminho. A fé começa na sua casa. Seus filhos vão ser aquilo que você direcionar eles para ser diante do Senhor. Não estou falando de emprego, não estou falando de vocação, não estou falando disso, estou falando diante do Senhor. Porque existem muitos judeus em diversas áreas,
Mas uma coisa que eles não negam, e que nós devemos a partir de hoje começar, é a fé deles, e ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, no caminho que devem andar, e sermos como Josué, e dizer: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Amém? Chamar uma nova geração, para a gente finalizar, e logo em seguida a gente orar pelas famílias.